Então, com essa troca dos horários aí, essa palestra veio para cá, sobre Ruby on Rails. E eu vou tentar passar um pouquinho sobre o que tinha no Ruby 1, 2, 3 e até chegar no 4. O que é possível fazer, o que a gente tem de facilidade para desenvolver com Rails. Meu nome é João Lucas. Eles pediram para avisar para quem comprou caneca, pegar na recepção lá depois, naquela... Onde fizeram a inscrição lá. Bom, eu vou apresentar no PDF, porque acho que a internet está meio ruim. Pode entrar. Estava no Google Docs aí, então vamos no PDF. Meu nome é João Lucas, nas redes sociais eu estou como JLucasPS. Formei em computação na UFLA, junto com você. Você fez sistema. Tem mais gente da UFLA? Veio mais gente de lá? Que doido. Formei da UFLA em 2011, acho que saí de lá em 2010, entrei em 2007. Eu desenvolvia, na minha época da UFLA, desenvolvi em Java, depois mudei para BH, continuei trabalhando com Java. Hoje eu trabalho com Ruby e mexo com algumas coisinhas de JavaScript, para aprender algumas coisas. E trabalho como instrutor de Rails nas horas vagas aí. Pode ficar à vontade. Uma empresa de treinamento aqui de BH. Acho que eles não estão aí não, na Framework. Acho que eles estão com o stand lá fora. Tem vários cursos lá. Bom, hoje eu vou tentar falar um pouco sobre full stack do Rails. Todo mundo aqui já trabalhou, já mexeu com alguma coisa de Rails, com desenvolvimento web? Quem conhece alguma coisa, tipo assim, quem nunca mexeu com desenvolvimento web, alguma coisa assim? Tá, mas vou tentar falar um pouco de como funciona o Rails e passar o que tinha na primeira versão dele, o que foi evoluindo de lá para cá. Pode entrar. Seguinte, o Rails teve origem em 2004, se eu não me engano. Deve ter começado um pouco antes. Foi de criação desse cara, o David. Trabalha na empresa chamada 37 Signals. E lá dentro eles desenvolveram esse framework internamente para desenvolver alguns produtos deles lá. Tem alguns produtos no site deles lá, da Basecamp, Campfire, tem vários produtos que foram todos desenvolvidos em Rails. Então eles desenvolveram esse framework interno e depois commitaram lá em algum diretório público e o framework foi crescendo, crescendo, crescendo e hoje em dia está cada vez maior, com muitos contribuidores. O David ele tem alguns livros bem interessantes, tá, para quem conhece, quem gosta um pouco de ler mais sobre, tanto alguns bem focados em desenvolvimento, outros mais sobre estratégias de startups, essas coisas. Esse aqui acho que saiu acho que em outubro agora, ou mês passado, não sei. Sobre trabalho remoto. Bem interessante, é um cara que bom sempre acompanhar ele, sempre posta algumas coisas interessantes. Hoje o core team do Rails começou com o David lá, já tem, tipo assim, sei lá quantas centenas de pessoas já ajudaram, já contribuíram com o Rails, com o desenvolvimento. Mas tem um core team que é o que cuida da evolução, de para onde vai o sistema, o que vai ter, o que não vai ter. E esses aqui são os caras, há um tempo atrás eram eles, não sei se já mudou. Tem alguns brasileiros aqui, esse cara, José Valim, o Carlos Antônio, o Galdino, tem o Rafael França. Então, tipo assim, e tem um monte de gente da empresa que eles trabalham na empresa de São Paulo chamada Plataforma Tech. Da empresa que eles trabalham, outras pessoas contribuem com o Rails, tem um monte de gente que trabalha lá, que contribui no código do Rails, só que no Core Team, que é a equipe que cuida lá das diretrizes do Rails, tem esses 3 brasileiros. Na verdade, acho que ele é croata, sei lá, mas trabalha em São Paulo. É uma empresa bem massa, bem bacana. Bom, o Rails, como que ele funciona? É um framework MVC, ou seja, Model View Controller, para desenvolvimento web, focado em desenvolvimento web. Tem frameworks escritos em Ruby para outras plataformas. Tem um framework chamado RubyMotion. Pode entrar. De boa. Tem outros frameworks escritos em Ruby para outras plataformas. Esse, por exemplo, chamado RubyMotion, é um bem bacana com um cara... Eu conheci esse cara na RubyConf desse ano para trabalhar com... vontade, de boa. Desenvolver aplicativos para iOS. RubyMotion, é bem legal. Então, mas o Rails é focado em desenvolvimento web, é um MVC. Como que funciona o MVC? Quem já tem mais experiência, quem já viu um pouco de desenvolvimento. O browser faz o acesso, normalmente na camada de controller. Depende também dessa terminologia. Eu estava mexendo alguns dias com Python e Django, aí ele tem umas terminologias um pouco diferentes.
para o nome das camadas e tal. Acho que lá em Django, quem trabalha com Django aí, acho que o controller do Rails é a view do Django lá, alguma coisa assim. Mas o Rails, dentro dessa separação de model view controller, ele tem vários pacotes menores que vão se comunicando entre si para deixar o ambiente mais fácil de desenvolver. Por exemplo, a camada de controller tem desde várias formas de renderizar respostas para o usuário. Você pode renderizar XML, renderizar JavaScripts, HTMLs normais, PDFs, tem várias formas de, vários renders. Helpers para tratar a forma de acessar as rotas, controle de sessão, formas diferentes de logs. Isso é a camada de controller. No que a gente vai ver é na camada de Action Pack, que eram quatro, hoje são menos, pacotes menores que se integram dentro do Rails, e um deles, esses controllers, é responsável por receber a resposta do usuário, fazer alguma coisa e jogar para ele de novo. Só que essa parte de fazer alguma coisa, quem faz são os models, e a forma de apresentação lá estão nas views. Então, nos models, no Rails, quem já viu, já pesquisou alguma coisinha lá, já viu que tem lá várias formas de validações, de acesso ao banco muito rápido, não sei o que, de mapear o nome da tabela. Tem vários pacotes, e nas views temos várias formas de renderizar a resposta para o usuário. Trabalhar com templates, que é semelhante do Django, lá com layouts. Eu quero um layout específico para a parte pública do site e um outro layout totalmente diferente para a parte interna lá. Então você consegue muito facilmente separar completamente, disponibilizar duas views completamente diferentes para o usuário, só trabalhando com layouts, por exemplo. Com partials, se você quiser que um determinado pedaço do código lá, se quiser refatorar aquilo como se fosse num método, você separa numa funçãozinha lá e fala, isso aqui vai ser um partial. Depois, toda vez que eu quiser renderizar, por exemplo, o menu do usuário lá em cima, lá, que normalmente toda aplicação tem um menu de usuário, fala, eu quero criar um partial para aquilo ali, eu quero mostrar a foto do usuário com o nome dele em vários lugares. Então, você consegue repetir isso muito fácil, utilizando partials. Isso foi evoluindo. Isso aqui não estava tudo desde a primeira versão do Rails, não. Mas é como ele é hoje. E a gente vai ver o que tinha e o que foi sendo mudado. Se a gente vai falando muito rápido, é porque o tempo está curto mesmo, então tem que falar muita coisa. Seguinte, mas se você tiver alguma dúvida, qualquer coisa, você pode parar e perguntar, mais fácil que deixar para o final, às vezes não dá tempo. Bom, como que funciona um request hoje? Quando a gente faz uma requisição no browser nosso, o que é o request? É só uma forma que o nosso browser lá fala para o servidor como que ele quer aquela resposta. Fala, eu quero uma resposta em HTML, na linguagem tal, pode colocar tempo de resposta, vários fatores. Então, quando a gente faz o request, a gente só fala para o servidor, me dá uma resposta desse tipo. E essa resposta, até chegar no código do Rails, passa pelo web server, passa pelo application server. Normalmente aqui, no web server, muita gente trabalha com Apache ou com Nginx. Os application server, hoje em dia, um que está sendo muito utilizado para trabalhar com Rails é o Passenger, Fusion Passenger. Então, mas isso aí abstrai, a gente não tem que preocupar com isso para desenvolver nada em Rails, não precisa ter essa preocupação. Nossa preocupação é a seguinte, depois que o request foi aceito, beleza, é uma URL válida da minha aplicação, eu consigo responder, eu tenho um HTML lá para jogar para o usuário que solicitou aquela URL. Quando esse código chega no Rails, o Rails ele se divide em outras partes menores para dar uma resposta conveniente para o usuário. E faz da seguinte forma. A gente faz uma requisição, por exemplo, http myapp/users/2. O Rails ele tem umas convenções dentro dele lá para tratar, por exemplo, quando eu quiser retornar o nome completo da minha URL, dentro do Rails isso é sempre chamado de alguma coisa URL. Por exemplo, users, nesse caso aqui, user lists URL. Se eu quiser, por exemplo, só essa terminação, isso tem algumas vezes, quando a gente desenvolve com Rails, muita gente fica em dúvida lá, eu uso path ou uso URL. O URL é a URL completa. O path é só a partir do meu sistema. Isso aqui, quem vai falar isso aqui é meu servidor de aplicação, falar, eu respondo a esse domínio, o domínio myapp é meu, então eu consigo responder para ele. Então essa é a minha URL. Depois que chega, o web server vai falar, beleza, agora então passa o path que você quer que o Rails responda. Então eu quero acessar o usuário 2, as listas dele. Imagina o cara está acessando uma aplicação que é uma lista de tarefas, por exemplo. Um usuário tem várias listas de tarefas, os usuários podem favoritar itens da lista de tarefas e tal. Então, beleza. A gente tem esse path, que é users/2. Isso vai ser mapeado no Rails
para ele chegar e fazer o seguinte, ó, dessa URL, quem vai processar a resposta dessa URL? A gente vai ver que no Rails ele trata isso nas rotas. Nas rotas define, ó, quem vai processar, qual que é o controller que vai processar. Beleza, aí essa requisição foi aceita, o request passa para o Rails, que ele se divide em uma outra camada aqui, que é a camada de rotas. Hoje já está bem evoluída essas rotas. A gente escreve rotas hoje em código em Ruby, mas a gente vai ver como que eram as rotas na primeira versão. Os servidores eram muito antigos, eram CGIs. Você tinha que ir colocando os regex lá de como que seria a sua URL. Hoje está bem evoluído, está bem fácil de desenvolver isso hoje em Rails. Está bem automatizado também. Basta seguir os padrões que o Rails vai te dar a resposta que você pretende. Então é o seguinte, o que a rota faz? Quando a gente acessa uma URL, por exemplo, users com um número lá, 2 que estava no nosso caso, /lists. Esse 2 aqui, no meu arquivo de rotas, eu defini, quando a gente define com 2 pontos lá, fala que é um parâmetro que vai ser passado para a minha aplicação. Então, dentro da minha aplicação, eu consigo acessar esse parâmetro que veio lá da URL. Eu posso colocar parâmetros dentro de formulário também para passar para a aplicação, normal. Beleza. Como que ele sabe? Ele faz o seguinte, no arquivo de rotas está definido que essa URL vai casar com este controller, lists, com a action index. Dentro de um controller, no Rails, a gente tem várias actions. Normalmente são usadas para fazer CRUDs, operações de CRUDs. Eu quero criar um usuário, eu quero listar. Esse index, por exemplo, aqui é uma operação típica de listagem. Tipo assim, a gente pode criar uma aplicação que não sejam CRUDs simplesinhos, mas por baixo a gente vai ver que todas elas são CRUDs. Seja uma forma de apresentar que eu posso não ter uma action de show, mas eu estou fazendo uma operação de exibição, de exibir uma informação para o usuário. É um show. Então, nesse arquivo de rotas, são várias entradas semelhantes a essa, várias linhas, definindo qual URL vai para qual controller, qual URL vai para qual controller. Só que essas linhas definidas, no Rails gera isso automático para a gente também. Se a gente segue o padrão dele, a gente consegue automatizar isso. Então ele fala o seguinte, se a sua URL era users2/lists, isso vai para o controller lists, a action index, e na sua rota você pode definir o nome da rota para quê? Para quando eu quiser acessar ela de dentro do meu código. Por exemplo, nesse caso aqui a gente chamou de user lists, que é antes do get lá. Quando que eu vou querer referenciar? Toda vez que eu quiser criar um link dentro da minha aplicação. Se você quiser criar um botão que clique e mostra outra coisa, aquilo é um link. Um link é uma URL que você vai estar acessando do seu próprio sistema. Então, para você referenciar isso, o Rails já te dá nomes. E esses nomes, no Rails, nas últimas versões, não é nem necessário você escrever o nome. Basta você passar os objetos para ele, que a partir dos objetos ele já sabe definir qual que é aquela rota. Por exemplo, se na hora de usar uma rota, nesse caso aqui eram users e as listas dele. Se eu quiser, por exemplo, visualizar uma lista específica de um usuário, ou seja, eu tenho um usuário e quero visualizar uma lista. Se eu passar 2 objetos para o meu método que cria rotas, lá, que retorna rotas, se eu passar um objeto user e um objeto list, ele já espera que eu estou querendo mostrar a rota para listar uma lista, mostrar uma lista de um usuário. A gente vai ver isso, alguns exemplos, como que ele gera código muito dinâmico. Por quê? Porque Ruby dá essa possibilidade para a gente. Você consegue trabalhar com código gerando código, com características de metaprogramação. Ou seja, se eu passei um objeto do tipo user para o meu método, lá dentro eu consigo inspecionar qual que é a classe dele, um monte de coisa. Trabalhar com os textos, com as strings, lá eu consigo instanciar um objeto a partir da classe, da string. Se eu tiver string user, eu posso dar um constantize lá, que ela me retorna aquilo como uma constante, e eu já consigo acessar como se fosse um model, user.find. No final eu mostro para vocês uns exemplos. Então, o que acontece? Chegou na rota, definiu que era user2lists, definiu que era um list controller, a action index. O que a nossa aplicação vai fazer? Nossa responsabilidade agora é, lá do código do nosso controller, eu vou instanciar alguns models, no caso um usuário, que é o usuário número com ID 2, e pegar as listas dele. Eu vou fazer isso no model, chamar métodos do model. Eu estou dentro do meu controller, dentro da action index, e instancio 2 models, ou um model, eu pego as listas deles. Depois que eu peguei essa lista, que é a minha camada de model, ou seja, a minha lógica da minha aplicação, que é pegar uma lista, quando que uma lista vai ser ativa ou não, se uma lista tem um tempo para expirar, sei lá, alguma coisa do tipo, isso está na camada de models. Depois que eu peguei essa lista,
e esse usuário e as listas deles lá, eu tenho que apresentar isso para o usuário. Aí entra a camada de view. Eu vou apresentar como para ele? Vai ser um HTML, eu vou imprimir um PDF para o cara, ou eu vou retornar um JSON, ou vai ser um XML. Então, essa forma no Rails, isso é muito simples de fazer também. A gente define várias formas possíveis, baseado no tipo do request. Hoje é assim, no início era bem diferente. Baseado no tipo do request, eu consigo saber, o cara está pedindo um PDF. Esse formato aqui, ó, na rota, tem um parâmetro opcional aqui no final, que é um formato. Eu coloco lá ponto e coloco ponto .pdf, ou ponto .json, ou ponto .html, que a gente nem coloca. Então, baseado nesse formato da requisição, o Rails consegue detectar, falar, o cara está pedindo lá um JSON, ou está pedindo um HTML. Baseado nisso, como que funcionam os models? Os models do Rails, a gente instancia uma classe em Ruby, a gente usa uma classe em Ruby e chama o método, no nosso caso, a gente tinha um parâmetro UserID, que veio da nossa aplicação, para recuperar aquele usuário. Posso recuperar uma lista totalmente à parte daquele usuário que eu tenho lá, ou eu posso acessar via aquele @user. Eu posso dar um @user.lists, como já está mapeado nos models, tem esse mapeamento que a gente vai ver, já consigo recuperar aquelas listas. Ou então eu consigo chamar métodos que o Rails cria para a gente também, métodos dinâmicos. Esse método aqui, por exemplo, list, find all, by, user_id. Esse método não tá definido em lugar nenhum do código do Rails, nem da aplicação. Esse método aqui ele é gerado dinamicamente. Por quê? A implementação desse método é gerada dinamicamente. Porque eu estou um model list, pensa o seguinte, essa aplicação é um user, tem várias listas. Então, dentro da tabela de listas, eu tenho uma coluna que é o user_id. Normalmente é assim, deixando o banco normalizado. Eu tenho uma coluna, lá na minha tabela de listas, eu tenho uma coluna que é o user_id. Se eu seguir a conversão do Rails, ou seja, criar o nome da coluna como user_id, se eu inverter para colocar id user, acabou o Rails, tipo assim, você acaba com o Rails porque ele não consegue fazer nada mais automático para você vai ter que definir tudo. Mas se eu colocar no Rails, eu quero minha coluna vai chamar user_id. Primeiro é o nome do relacionamento, depois id. Esse método consegue gerar dinamicamente, porque ele sabe que a sua tabela tem um campo user_id, você está chamando um find all, então esse método aqui, ó, ele vai fazer um select asterisco from list. Por quê? Porque dentro desse método aqui, ele fala o seguinte, quem que está chamando? É um objeto list, um model list. Então, a tabela é lists. Ele já mapeia isso. Se o model é list, a tabela é lists. A gente vai ver como que ele faz isso. Então, ele faz o seguinte, se é um find all, você vai dar um select asterisco from lists where, como o meu método eu chamei find all by user_id, ele já coloca um parâmetro no select que ele vai gerar, where user_id igual ao id que eu passei aqui. Se eu quisesse, por exemplo, nesse caso aqui ele vai retornar todos, que é um find all. Existe esse mesmo método, que é um find by. Find by user_id, ele vai gerar o mesmo select asterisco from lists, where user_id igual a tal, limit 1, quando eu coloco um find só puro. Esses métodos aqui eles foram deprecados no Rails 4. Não, deprecados não. Tipo assim, tá lá ainda, mas incentivado a não serem utilizados. A Brenda deve saber, né? Então, por quê? Porque a gente consegue, eles estão diminuindo o código do Rails, tipo assim, deixando mais simples, mais enxuto, e evitando que seja feito coisas das mais diversas formas lá. Então, como que, lá no nosso request, a gente estava, aquela URL foi mapeada, nossa rota mapeou ela para um controller lists, para acessar uma action de index, e dentro desse controller, vamos supor que eu tenho essas duas linhas de código lá, que eu pego um usuário e pego as listas dele. Beleza. Vou montar minha apresentação lá na tela dessa forma. O Rails já faz esse mapeamento. Se é um user e é um model chamado user, todos os models no Rails, quando você quer que ele seja mapeado na tabela do banco, basta você estender a classe ActiveRecord. Eu posso ter models que não são mapeados no banco? Pode. Você pode criar um arquivo lá no seu models lá que não está mapeado, beleza. Mas se eu quiser que ele seja mapeado, basta estender essa classe ActiveRecord, que automaticamente ele vai partir do pressuposto que você está escrevendo um código em inglês, o Rails espera isso, se você colocar em português uma palavra, ele não vai saber o plural,
Ou seja, ele pega o nome da tabela baseado no plural de user, no plural de list. Aí você pensa, putz, mas o Rails sabe o plural de todas as palavras? De inglês ele sabe, ele vai fazer certo. Em inglês vai fazer certo. Ou seja, a tabela daquele model user, a tabela vai chamar user. Tem outros frameworks aí de PHP, acho que chama Active Record também, um framework de PHP que mapeia de forma bem semelhante. Então ele já faz esse mapeamento pra gente. Então isso é como, desde a primeira versão do Rails, o básico dele lá era fazer mapeamento. Beleza. Então descendo no nosso request, foi feito o request, foi aceito, passou para o Application Server. O Application Server passou o request para o Rails. O Rails mapeou qual era o path que estava sendo chamado, qual era o método, era um get, ou seja, o usuário estava querendo retornar alguma coisa para ele. Poderia ser um post, um put, que são métodos lá do HTTP, que define o que eu quero fazer no servidor. Se eu faço um delete, o Rails aproveita esses métodos para... Ele cria convenções. Se o método que você passou é um delete, então você quer excluir alguma coisa do banco. Se o método que você passou é um get, no nosso caso era um get lá no URL, ou seja, você está pedindo alguma informação do banco do Rails. O Rails tem que te retornar alguma coisa. Então ele mapeou o path, qual era a rota que eu tinha lá, qual era o método, era um get, e o controller foi lá e recuperou as informações dos models, pegou o usuário, pegou as listas dele, e agora ele tem que passar aquilo para as views. Como eu tenho um usuário e tenho as listas, ele vai passar isso para as views para quê? Para a view mapear uma forma de apresentar aquilo bonitinho para o usuário. Como funcionam as views no Rails hoje? Da seguinte forma, você tinha o nosso controller lá, tudo que eu colocar como uma variável, como um arroba, dentro dos controllers, arroba em Ruby, significa o quê? Significa que eu estou criando um atributo de objetos daquela classe. Em Ruby, a gente tem atributos da classe e atributos da instâncias da classe. São coisas diferentes em Ruby. Seria semelhante aos métodos estáticos, lá, se eu tivesse essas variáveis da classe. Porque em Ruby uma classe também é, tipo assim, ela é um objeto do tipo classe. Então tudo que eu coloquei como arroba dentro do meu controller, ele é um atributo da minha classe. E se eu estou utilizando ele como atributo, ele já fica automaticamente visível dentro das minhas views. E o Rails tem um monte de convenções, que qualquer pessoa que já olhou um pouquinho de Rails já sabe que depois de processar a action index do lists controller, ele vai lá no diretório views da sua aplicação, que ele gera uma aplicação com um monte de diretórios lá já. Ele vai lá nas views, procura na pasta lists, por quê? Porque o que ele processou foi o lists controller, e vai procurar um template chamado index.html. Aliás, index, não .html, index. Por quê? Porque a action processada foi a index. Como que ele sabe que vai ser um HTML? Dependendo do request do usuário. Se o request foi pelo browser, ele está esperando normalmente um HTML, então vai processar esse HTML. Eu posso criar um outro arquivo aqui, index.json.rb ou index.js, que vai processar um JavaScript, por exemplo. A resposta para o usuário vai ser um JavaScript. Basta eu ter dois arquivos aqui dentro dessa lista, com esse mesmo padrão de nome, index.html.js RB. O que significa? Esse RB é um arquivo que tem código Ruby lá dentro. Ele aceita código Ruby lá dentro. Ele vai ser processado. Depois que ele for processado, vai ser retornado para o usuário. Se eu quiser que uma mesma action responda de duas formas para o usuário, basta eu criar dois arquivos com o nome index. Index.js e index.html. Baseado no tipo da requisição, se a requisição foi HTML ou foi JavaScript, o Rails sozinho já vai gerenciar essa resposta. Por exemplo, o nosso request lá foi uma requisição que eles esperavam. No nosso request, isso aqui a gente consegue inspecionar no Chrome lá, quando você faz um request para qualquer site, você vê quais são os formatos que ele aceita. Nesse caso era um text HTML. Então, ou seja, vai processar um HTML. Beleza, como é um HTML, o que o Rails vai retornar vai ser um código HTML dessa forma aqui, gigantesco lá, dependendo do tamanho, que vai ser entregue para o browser vai processar aquilo. Simples. Então, essa é o request básico do Rails. Para quem nunca trabalhou com Rails, nunca parou para dar uma olhadinha no código lá, como que funciona, fazer aqueles blogzinhos lá, aqueles exemplos que todo site tem, como fazer um blog. Ele já faz isso aqui. Já é isso que ele faz.
Só que é bom a gente dar uma olhada por baixo e ver como que ele funciona. E usar naqueles scaffolds que ele gera automaticamente lá, por baixo dos panes ele está fazendo isso aqui. Então, vindo do nosso browser, a view vai criar uma resposta do tipo lá, um objeto response do HTTP, tem um request e um response, e colocar aquilo, entregar lá para o application server entregar para o web server e jogar para o browser que fez a requisição de novo. Beleza, a resposta vai chegar lá no cara de novo, no usuário, cada request no Rails, seja de qualquer forma, funciona dessa forma. Esse é um stack do Rails. Agora, beleza, quem não tinha visto o Rails, como que ele funcionava, já vai entender melhor cada parte que a gente trabalhar agora aqui. A gente vê nas primeiras versões do Rails o que ele tinha, a gente vai entender aonde cada bloco do Rails, aonde que ele entra aqui nesse fluxo completo. Beleza, vai dar uma resposta para o usuário lá, que é um aplicativozinho de listas de usuário. Isso aqui foi um aplicativozinho que eu fiz para aprender a trabalhar com RSpec, Capybara e tal, com teste automatizado, bem simples. Basicamente tem um usuário com as listas de tarefa. A lista aqui é do Mussum, por exemplo. Beleza. Na primeira versão do Rails, lá no Rails 0.10, ele já veio com um monte de coisas, tipo, que é que a gente assusta quando vê a primeira coisa no Rails. Putz, já consegue fazer plural dos negócios, já consegue transformar os requests. Basicamente o que ele faz é o seguinte, tem os inflectors, que são as regras de pluralização e regras para ele achar as definições de onde estão as classes que vão ser instanciadas lá. Por exemplo, se você fez se uma palavra lá, um request, que veio na URL, alguma forma, estava nesse formato, user sections / commission department. Ele já sabe que aquilo lá dentro, ele converte essa estrutura de diretório, que é um diretório lá da sua aplicação, converte essa estrutura para esse código em Ruby. Isso aqui significa o quê? Você tem um módulo, que é uma estrutura de dados em Ruby, um módulo, aquele está antes de 2 pontos lá, user section. Dentro desse módulo, você tem uma outra classe, que é o commission department. Então, no Rails, já define isso, que isso aqui já é dentro do código específico do Rails lá. Já não envolve mais a parte do que o usuário vai ver, mas envolve aqui do que o desenvolvedor trabalha. Ou seja, se eu tenho uma coluna que chama Person ID, por isso que eu falei que lá, se eu definir a minha coluna User ID, ele já sabe, baseado nisso, que vai ter que vir que aquilo referencia um objeto tipo Person, naquele caso ali. Então tem várias regras de inflectors. Isso aqui, se você olhar no código, assim, gigantesco esse arquivo, tem regras de pluralização, de singular, plural, plural, singular. Por isso que, se a gente escrever código em Rails em português, você vai inutilizar isso aqui tudo, você vai ter que ficar definindo para ele qual que é. Se você colocou alguma coisa em português aqui, ele não vai entender, você vai ter que falar para ele, vai ter que ficar avisando. Consegue escrever em português? Consegue, beleza. Mas, em inglês, você ganha mais produtividade. É mais conversão e menos configurações. Tem. No próprio Rails lá, você não precisa alterar ele. Ele te dá uma opção dentro do initializers lá, eu acho, tem uns inflectors, você pode adicionar inflectors. E se você utilizar um series lá, falar que é uma outra palavra, ele vai subscrever. Mas você consegue aumentar isso aqui. Então você consegue escrever em português, basta você colocar um plural em português lá que ele vai achar já. Você não precisa ficar definindo toda chamada. Você coloca nesse arquivo de inflectors, ele já vai ler isso aqui quando o Rails subir. Quando a sua aplicação subir, seja ela pelo console Rails Server, ou seja o Apache subindo na sua aplicação, ou o Nginx subindo na sua aplicação, ele vai carregar todas essas configurações do Rails. Outra coisa que tinha que é muito massa lá, que eu não utilizava, estou utilizando há pouco tempo, são os breakpoints, que o povo pensa, acho que você até perguntou lá, tipo, como é que é o ambiente de... Falta 10? Putz! Porra! Vocês querem ficar mais umas 3 horas aí, não? 9, velho? Então Rails 4, a versão 10. Não, mas eu passei mais rápido depois. Hã? Routes, o arquivo de rotas lá. Foda, velho. 10 minutos é pouco tempo demais. Então é o seguinte,
Isso aqui é basicamente lá para inspecionar código, porque o Rails não tem um ambiente, uma IDE bonitinha lá. Tem o RubyMine, que é até bom, mas assim fica mais leve. O Rails tem umas extensões, como em Ruby você consegue modificar o código em tempo de execução, ele adicionou, por exemplo, aqui numa classe time, alguns métodos, por exemplo, beginning of week. Basta eu passar uma data aqui, pegar o beginning of week, ele já me retorna qual que era o início da semana nessa data aqui. Então isso aqui tudo, acho que você tinha comentado lá sobre Python, lá que modifica teve uma palestra de Python e o cara ficou modificando o código lá que foi executado em Python e tal. Mesma coisa isso aqui. Ou seja, eu crio métodos dentro da classe que é do Ruby. Time, date, eu crio métodos lá dentro. Isso para quê? Para facilitar na hora de exibir na tela, na hora que eu quiser, por exemplo, se eu pegar uma data, time.local, e der um 2s nela, ele já vai colocar lá, janeiro, 21, não sei o quê, já coloca, tem vários formatos. A gente consegue customizar esses formatos também. Modificações da classes em classes de números, para fazer contas com bytes e horas, minutos, segundos. Você consegue falar 2 hours.from now, coisa do tipo. Tipo assim, ele pega 2 horas adiante. Modifica hashes, que é semelhante aos dicionários lá em Python. Várias formas de você trabalhar com hash para que eles fiquem semelhantes, todos os hashes fiquem iguais, que chama esse indifferent access. Ou simbolizar as keys, transformar. Isso aqui é um tipo de dado do Ruby também. Símbolos. Modifica a classe date para te dar padrões de converter para string. Esse 2s aqui é como se fosse o toString do Java lá. Só que em Ruby, como tudo é menor, tudo menos código, é só um 2s. Na primeira versão dele, tinha conexões para DB2, MySQL, Oracle, Postgres. E você já conseguia fazer mapeamento de tabelas, ou seja, na tabela, a classe Product, se ela está estendendo essa classe Active Record Base, você já consegue, o Rails já entende que aquilo ali é a tabela Products. Você já conseguia fazer associações, ou seja, uma firm, has many clients, account, has one account, belongs to, ou has and belong to many. E você conseguia fazer associações, por exemplo, eu não preciso pegar um Apple, que é uma empresa, que é uma firma, ponto account ID recebe Citibank, que era esse account aqui, ponto ID. Isso aqui chama de Natural Assignment, ou seja, eu estou atribuindo objetos, e lá dentro o Rails me coloca os 2 IDs dos bancos. Os 2 inteiros estão relacionados lá. Validações, as primeiras versões dele eram bem simples, basicamente validava unicidade, validava presença ou ausência e tal. Temos vários callbacks, desde a primeira versão do Rails já tinha callback já para before create, before save, after destroy. Ou seja, em vez de implementar uma trigger no banco lá, você implementa aqui no model. Fica mais lento, mas fica mais fácil de manipular. Mais fácil de outras pessoas entenderem. Várias formas de implementar finds. Por exemplo, esse find by title and author name. Ou seja, isso aqui era tudo código gerado dinamicamente. Ele sabia que essa coluna topic, essa tabela topics, do model topic, tem uma coluna title e uma coluna author name, que já consegue gerar o SQL baseado nos 2 parâmetros que eu passei. Então esse método não existe lá, ele é gerado. Isso aqui, tipo assim, foi os primeiros, depois isso aqui evoluiu demais. Cara. Os controllers, que é como que o Rails vai ver o seu request, chamar os métodos lá dentro dos models e retornar aquilo para o usuário. Isso aqui já está dentro do Action Pack, que é o pacote lá de controles. Tem vários pacotes de mapeamento, models, pacote dos controllers, pacote das views, pacote de e-mails. O Rails separa em vários módulos. Filtros nesses controles, eu quero, antes de executar uma action, eu quero que o cara esteja autenticado, por exemplo, para fazer mecanismo de autenticação. Isso no Rails é muito simples. Layouts, por exemplo, eu quero que toda action de um controller siga um determinado layout. Naquele caso, toda action que vai ser da página pública do site, das páginas públicas, eu quero que tenha um layout mais branquinho, não sei o quê. Um outro eu quero mais escuro. Basta definir layout, esse layout é como que ele vai definir o HTML que vai ser gerado lá. Scaffolds já existiam desde a primeira versão do Rails lá. As rotas, como eu tinha falado, como que eram na primeira versão do Rails. Hoje em dia, tipo assim, você coloca uma palavra já define várias possibilidades. As views,
Ou seja, são código aqui dentro, tudo que está bem dentro dessas tags aqui são códigos em Ruby. Se tem um igual aqui, significa que esse código vai ser executado e colocado dentro do HTML. Se não tem o igual, significa que vai ser só executado e pronto. Ou seja, ele está fazendo um for, colocando um título na tela. Vários forms, vários textos, helpers para gerar campo de texto, selects, links. Mesma coisa. E-mails, forma de mandar e-mail no Rails muito simples. Antigamente era simples, hoje também continua ridículo. Basta implementar um template e um método lá, já começa a mandar e-mail. No Rails 11, começaram a trabalhar com Ajax e mais formas de métodos dinâmicos, alterando o código do Ruby, adicionando mais funcionalidades no código do Ruby. E já tinha funcionalidades para Ajax. Melhorias em queries, tal. Isso aqui está em inglês, só porque eu peguei do próprio código lá, mostrando, não é para ficar mais fácil. Como é que você traduz um Eager Associations? Isso aqui, por exemplo, otimizar as queries. Na primeira versão antes, por exemplo, se eu quisesse fazer uma query aqui que retornava, eu pego vários posts, de cada post eu mostro o título do autor. Nas primeiras versões eu tinha que pegar um post, ou seja, dar um select no banco. Aí, para iterar em todos eles, ele pegava o primeiro, quando eu quisesse pegar o autor daquele post, é outro select no banco. Aí pegava o segundo post, outro select para o autor, tal. Com esses includes aqui, já fica automático. Assim, você faz uma query no banco, ele já retorna os posts, os autores, e mostra tudo na tela. Então, tipo assim, aumenta muito a velocidade. No Rails 0.13 tinha mais tratamento de Ajax e JavaScript, já incluso o Scriptacular, a biblioteca JavaScript muito massa. Migrations, que são para você gerar o seu esquema de banco, você conseguir trabalhar em paralelo, alteração do esquema de banco, eu não preciso ficar criando. Eu crio um código em Ruby que me gera scripts. As rotas passaram a ser nomeadas, não era mais aquele padrão, já era um padrão mais bonitinho. Olha lá, redirect, controller, main, action. Validações passaram a ser feitas, possíveis de ser feitas em condições. Eu quero validar alguma coisa se determinada condição acontecer. Na versão 1 do Rails já conseguia retornar respostas em JavaScript, em vez de ser só HTML. Relacionamentos polimórficos. Eu posso, por exemplo, nesse caso aqui, tenho aqui um endereço. O endereço ele pertence a uma pessoa e uma empresa. Então, na tabela de endereços, fechou? 3 minutos. Na tabela de endereço, por exemplo, eu tenho lá o tipo do objeto, ou seja, que é um person. O Rails salva isso aqui. Salva essa palavra person no seu banco e o ID da pessoa, que é a referência. E na tabela de endereços, ele salva a palavra company e o ID da company. E na hora de retornar aquilo, ele instancia, pegando a string, dá um constantize, ou seja, transforma aquilo numa constante, aí dá um ponto find nela, tá valendo já. Calculations para retornar a média, soma, e no banco via queries. Várias respostas de formato, igual hoje que já aceita, baseado em formato XML. Se eu quiser retornar um XML, ou RSS, ou HTML. Várias formas de dar essa resposta para o usuário, baseado no tipo da resposta, no tipo do request. Isso já na versão 1.2. Na versão 2 do Rails, resources e collections das rotas que o cara tinha perguntado aqui, se define, se eu falo que eu tenho um resources, que é uma account, então ele já cria todas as rotas para mim do CRUD de empresa, ou seja, create, read, update, delete. Eu posso modificar também. Aqui que eu tinha falado lá, se eu quero dar um redirect to person, ele já sabe que isso aqui, eu quero mostrar uma pessoa, nesse caso aqui, e então ele já vai lá processar o person controller, passando o ID desse objeto aqui. Ou seja, na hora de chamar uma rota em Rails, criar um link, eu passo o objeto, não precisa ficar chamando person.id, sei o que lá. Nested Attributes, você cria forms no Rails lá, que os seus forms já criam, por exemplo, se eu tiver um form que é um livro tem várias páginas. Baseado na forma que você cria o seu HTML, ele já consegue entender que ele vai ter que criar um livro, dentro do livro várias páginas, e com um update no book, ele já atualiza Tá, joia. Já atualiza os resources que são nested models, que estão dependendo daquele lá. Finds mais elaborados, com having e tal, para gerar uns SQL mais
mais elaborados, mais complexos. No Rails 3, já começou a ter gerenciamento de dependências como Bundler e como Gemfile, que tem... Isso é muito bom para trabalhar com várias gems, que já começa a falar, eu quero usar uma biblioteca em jQuery, então você fala, eu quero a versão tal, e ele cuida do gerenciamento de versões das outras dependências e tal. A query do Active Record mais elaborada, mais eficiente, totalmente agnóstico com relação a qual framework de teste você vai utilizar no Rails, qual framework para mapeamento do banco de dados você vai utilizar, qual forma se é JavaScript, se é prototype, JS, então totalmente agnóstico em relação a isso, já foi mais abrangente ainda. Se você seguir o padrão, é mais rápido, se quiser mudar, beleza. No Rails 3.1, uma coisa muito massa, que é o Asset Pipeline, ou seja, ele pega todos os JavaScript que você tem no seu código, compila aquilo num só, minimiza e responde para o usuário, ou seja, para a sua resposta ficar mais rápida. Em vez do cara fazer 10 requests de 10 JavaScripts, ele baixa um só e já está no seu... Fica muito mais rápido o request. Migrations reversíveis, para você poder trocar e fazer rollback de banco de dados, sem script, sem nada, só código Ruby, gerando esses scripts por baixo. Na versão do Rails, teve um monte de security fixes, inclusive aquele do GitHub lá, que o cara conseguiu tornar um membro root lá da organização do GitHub, lá só alterando os valores, os campos do form que estavam na tela via JavaScript. Ele alterou via JavaScript, deu um post lá. Então, tipo assim, nessa versão do Rails já foi muito utilizada. Inclusive eu tenho sistema nessa versão, tipo assim, é muito utilizado hoje em dia. No Rails 4, que é a mais recente agora, tem TurboLinks, que é para trabalhar com JavaScript, com HTMLs mais rápidos, ou seja, ele não pega o HTML todo e substitui, só substitui o body do seu HTML. O Rails faz isso sozinho. Você acha que é um HTML que está chegando completo lá, mas é mais rápido. Live Streaming, para trabalhar com respostas do servidor para o cliente, automaticamente. Você cria um socket, mantém um socket aberto lá via JavaScript, e o Rails você consegue trabalhar tipo, implementando chats, por exemplo, um cara que escreve, o outro já recebe. Uma separação do Active Model, para você colocar validations e accessors em qualquer classe, mesmo que você não queira que ela seja persistida. Forma de definir rotas mais eficientes, rotas mais dinâmicas. Com menos texto, você gera mais coisa. E Mass Assignment, que é para prevenir que, esse caso, por exemplo, do GitHub, o cara alterou o formulário e chegou um campo no Rails lá, o cara alterou o formulário no cliente, no browser, submeteu e salvou alguma coisa no banco lá. Esse Mass Assignment para evitar isso. Isso agora está sendo tratado nos controllers, antes eram tratados nos models. E é isso. Seria legal se desse para mostrar mais exemplos, mostrar código, fazer os beta programação lá, mas deu para mostrar alguma coisa. Fala, Marcelo.